Aprender os tempos compostos perfeitos na língua inglesa e nunca mais errar e saber bem qual é essa diferença entre present perfect, past perfect, future perfect e conditional perfect? Então você está no lugar certo, ok? Seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o professor Rivaldo e hoje nós vamos ver exatamente estruturas únicas para a identificação de cada tempo verbal composto desse. Quando a gente fala em tempos perfeitos, a gente vai ter que usar dois verbos. Um primeiro é o verbo da oração, que é o verbo principal, que é o que vai dizer qual é a ação, e um outro verbo auxiliar. É diferente dos tempos simples, tá? Por exemplo, tem o presente, tem o passado, tem o futuro, o que é que eu faço? Eu só conjugo o verbo. Se for no presente simples, eu conjugo o verbo no presente. Se for no passado, eu conjugo no passado. Se for no futuro, eu conjugo no futuro. Mas quando se torna de tempos compostos, que eu tenho os tempos perfeitos, que é o nosso caso, e também tem os tempos contínuos, que são tempos compostos, eu vou usar dois verbos. Então, a gente vai ver aqui as estruturas em orações afirmativas, em orações negativas e em orações interrogativas, tá certo? Então, nós temos aqui o primeiro passo, vou ter que usar um verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar, hoje, no presente, mais comum é o verbo to have, que é o verbo ter. Nem sempre foi assim, porque no passado se fazia o presente perfeito também com o verbo to be. Hoje a gente vai trabalhar exclusivamente com o inglês atual, que o verbo auxiliar é o verbo to have. E depois nós vamos ter que ter o verbo principal da oração, porque ele vai dizer qual é a ação. Só que esse verbo principal, ele tem que estar no particípio passado. E qual é o particípio passado de um verbo? Por exemplo, verbo jogar. Particípio passado é jogado. O verbo fazer, o particípio passado é feito. Então, esse é o particípio passado dos verbos, ok? Primeiro, present perfect. Uma coisa que a gente tem que olhar e atentar, para que serve esse nome antes da palavra perfect? Por exemplo, aqui eu tenho presente. Isso vai ser muito importante porque é esse tense aqui que vai dizer qual é o tempo da conjugação desse verbo aqui, ó, o verbo auxiliar. Ele é muito importante. Se ele está no presente, isso significa dizer que eu vou ter que conjugar o verbo to have no presente. E como é que eu conjugo o verbo to have no presente? Dessa forma. Ele só tem duas formas. Uma forma para a terceira pessoa do singular, que é o has, e uma outra forma para todas as outras pessoas, independentemente se for primeira ou segunda pessoa do singular, ou se for primeira, segunda, terceira pessoa do plural, tudo vai ser have. Por isso que eu tenho aqui na oração que, dependendo do sujeito, ou eu uso have, ou eu uso has, um dos dois, porque vai depender do sujeito. Depois eu vou ter o verbo principal no particípio passado. Então, quando a gente falar em VPP, quando você vê VPP, vamos já combinar aqui, tá? É verbo no particípio passado, que é o verbo principal, tá? No particípio. A próxima estrutura é o past perfect. Olha agora qual é o tempo verbal que nós vamos ter que conjugar o verbo auxiliar no passado. E como é que eu conjugo o verbo to have no passado? Mais fácil ainda, mais simples ainda, porque ele tem uma única forma no passado, que é o had, para todas as pessoas, independentemente se for a terceira pessoa do singular ou não. Tudo é had. Então fica tudo muito mais fácil, não é verdade? E aí, logo em seguida, eu terei o verbo principal no particípio passado. A outra estrutura é sobre o future perfect. Como é que eu faço o future perfect? Qual é o tense que tem aqui antes da palavra perfect? Futuro. Significa o quê? Que eu vou conjugar o verbo to have no futuro. Para eu conjugar o verbo to have no futuro, é só eu pegar a partícula do futuro, ó, que é o eu, colocar antes do verbo. Então, se você olhar a estrutura do verbo aqui, ele é to have. O que é esse to? Quem assistiu a minha aula sobre conjugação dos tempos verbais vai lembrar que os verbos infinitivos da língua inglesa, eles começam com to antes, com exceção dos modais. Aqui, eu só faço tirar esse to para fazer o futuro e colocar o auxiliar do futuro, que é o eu, somente, seguido do particípio passado. E por último, nós temos a estrutura conditional perfect, que muita gente se assusta quando vê isso aqui, mas é muito simples. Olha, qual é o tempo agora? O condicional. O que é o condicional em inglês? É como mais ou menos como se fosse o futuro do subjuntivo em português, aquele ia. Então, gostar, gostaria, eu faria, eu viajaria, mais ou menos isso. Aqui, a estrutura mais comum é o would. O would seguido do verbo auxiliar have. Só que pode ser o could e pode ser também o should. Não tem problema, mas o mais comum é o could, ok? Seguido também do verbo principal no particípio passado.
Então, nós temos aqui todas as estruturas principais dos tempos perfeitos em inglês. Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect, Conditional Perfect. Rivaldo, eu posso escrever de outra forma essas fórmulas? Posso. Porque eu posso fazer o quê? Eu posso contrair. No Present Perfect, em vez de eu dizer I have, eu posso dizer I've. No Past Perfect, he had, he'd. No Future Perfect, we will have, uso will have. Conditional Perfect, she would have, she'd have. Não tem nenhum problema, posso fazer essa contração livremente, tá bom? A gente viu agora as orações afirmativas e nós vamos ver agora como é que eu faço as orações negativas. Muito fácil. Nós aprendemos lá nas aulas dos tempos verbais que quando a gente vai fazer a negativa de uma frase, a gente vai ter que usar duas coisas. A gente vai ter que usar a partícula de negação, que é o not, e vai ter que usar um auxiliar. Qual é o tempo aqui? Não é o presente? Qual é o auxiliar do presente? O do. E o das. E lembra que eu falei na outra aula? O das ele não é o segundo auxiliar do presente. O das é o do. Mas a regra do presente simples diz que verbos terminados em O, quando conjugados na terceira pessoa do singular no presente simples, recebem ES. Então, das nada mais é do que o auxiliar do conjugado na terceira pessoa do singular no presente do indicativo. Como aqui é presente, então tem que ser do ou das. Seguido da partícula de negação, not. E eu repito o resto da frase. Eu posso contrair? Posso. Em vez de do not, ou em vez de don't, eu posso, do not ou does not, eu posso usar don't ou does, sem nenhum problema. No past perfect, a mesma coisa, só que o que eu tenho que fazer agora? Eu vou pegar o auxiliar do passado, que auxiliar é esse? É o did. E o que é o did? É o auxiliar do conjugado no passado. Então, passado de do vai ser did. Coloco a partícula de negação not. Posso contrair? Posso. Em vez de ser did not, pode ser didn't. Não tem problema. E como é que fica a negativa da estrutura do future perfect? Ora, eu já tenho o auxiliar aqui. Eu só abro um espaçozinho entre ele e o have e coloco a partícula de negação not. Will not. E transformei a estrutura do future perfect em uma estrutura negativa. Eu posso contrair o will mais o not? Posso. Vai ficar o want. E por fim, nós temos a estrutura do conditional perfect. Mesma coisa que eu fiz com o auxiliar do eu, faço com o auxiliar do would. Eu pego o would, separo entre ele e o auxiliar e coloco, ó, partícula de negação. Posso contrair? Would not? Posso. Vai ficar como? Wouldn't. Muito simples, não é verdade? E como é que eu faço essas interrogativas? Então vamos lá. Mais uma vez, lá na nossa aula sobre o presente simples, a gente aprendeu a fazer presente simples, passado simples, futuro simples, a gente aprendeu a fazer as orações afirmativas e negativas e a gente aplicar aqui as mesmas regras. Esquecer que isso aqui é perfeito. Então, se você tiver observado, você vai ver, ó, eu tenho um sujeito, mais o have, mais o verbo no participo passado. Essa estrutura aqui é afirmativa. Qual é a diferença dessa estrutura para afirmativa? É que aqui eu tenho o do e o das na frente da oração. E no final dela eu tenho interrogação. Aí eu transformei em interrogativa. Em português, quando eu quero transformar uma frase afirmativa para interrogativa, é uma das raríssimas exceções onde a língua portuguesa é mais simples que a inglesa, porque eu só mudo a entonação. Tá? Ela estuda inglês. Interroga. Ela estuda inglês, mudei só a entonação. Em inglês, eu não posso usar she studies English. Eu não posso fazer she studies English, não. Das she studies English, eu tenho que colocar o auxiliar. Esse auxiliar aqui, pessoal, os auxiliares, o do, das, o did, eles servem para três coisas. Eles servem para fazer orações negativas, formar orações negativas. Ele serve para formar orações interrogativas, como é o caso aqui, só colocá-lo no início da frase, já transformou a frase em interrogativa. E ele serve para enfatizar, para dar ênfase às orações afirmativas. Sim, eu posso usar do, eu posso usar das em orações afirmativas. Não tem problema nenhum, ok? Então vamos lá aqui para o past perfect. Qual é o auxiliar do passado? Did. O que é que eu faço? Coloco na frente da frase. Perceba que o resto aqui da frase é tudo igual. E depois põe um ponto de interrogação. Muito simples, né?
O futuro é mais simples ainda, porque eu não preciso acrescentar nenhum auxiliar, porque eu já tenho o auxiliar do futuro, que é o eu. Eu só pego o eu e transporto ele para o início da frase. E deixo o resto da frase igual, sem esquecer de colocar o sinal de interrogação no final. Da mesma forma, eu vou fazer com o conditional perfect. Eu vou pegar o condicional, que é o would, ou se tiver o could ou should, dependendo do que tem na frase, coloco na frente da oração e lá no final, ó, coloco ponto de interrogação, pronto. Então, nós já aprendemos a estrutura dos tempos perfeitos, como é simples e as pessoas enrolam muito. Mas sabe por quê? Porque do jeito que está aqui, pessoal, não existe nenhum livro de gramática. Não existe nenhuma aula especificamente sobre isso. Portanto, que é muito importante essa aula para você, tá certo? Eu acho até que valeria um like, né? Se você ainda não deu. Então, vamos ver alguns exemplos. Vamos colocar aqui na prática. Eu tenho o exemplo do present perfect. Essa é a estrutura e eu tenho a seguinte frase. I have studied English since I was a kid. Eu tenho aqui, ó, sujeito, eu tenho have e eu tenho o verbo estudar. O verbo estudar ele é um verbo regular terminado em Y. E antes desse Y tem uma consoante, que é o D de dado. O que é que a regra diz? Que palavras terminadas em Y, precedidas de consoante, perde-se o Y e acrescenta-se IAD. Essa regrinha está lá na minha aula sobre o Simple Past. Eu explico isso tudo bem direitinho, bem mastigadinho. Depois, se você não tiver assistido, vai lá e assiste, tá certo? Então, essa frase tem I have studied English since I was a kid. Eu tenho estudado inglês desde quando eu era jovem. Ou eu estudo inglês desde quando eu era jovem, tá certo? Perceba essa frase, essa palavra aqui, ó, since. Desde. Ela denota uma ação em um passado determinado, um passado fixo, quando eu era jovem. Então, ela diz que foi uma ação que começou lá no passado, quando eu era jovem, mas essa ação ainda se estende até o presente. É por isso que eu utilizo o present perfect tense nesse tipo de situação. Uma outra palavra também que indica que vai ser presente perfeito, isso aqui são dicas, tá, pessoal? Essas são dicas para você já ir memorizando, para você não perder nenhuma questão com essa frase. Se eu tiver a preposição for, vai ser presente perfeito na frase, por quê? Que for vai ser a especificação de tempo no passado que eu posso contar. Por exemplo, há 4 anos, estou te esperando há 10 minutos, moro nesta cidade há 5 anos. Uma ação que começou lá no passado, que vem até o presente, mas num tempo que eu posso contar. Diferente do since, que é desde, que é um tempo fixo determinado no passado. Então, todas as vezes que você vir since e for, a estrutura da frase estará no present perfect tense, sujeito, mais have ou has, mais verbo no participio passado. Tranquilo? Vai anotando essas dicas, ok? No past perfect temos essa estrutura e esse exemplo. She had left when I arrived. Eu tenho aqui o sujeito que é she, eu tenho had e eu tenho left. Left é o participio passado do verbo to leave, sair. Esse verbo é um verbo irregular. Ele forma tanto o seu passado quanto o seu participio passado como left. É um verbo biforme. Então, ela tinha saído quando eu cheguei. Percebam aqui agora que eu tenho duas ações. Eu tenho essa ação aqui, ó, when I arrived, é uma oração. E eu tenho essa outra aqui, ó, outra ação e outra oração. She had left, ela tinha saído. Então, o que é que o past perfect ele denota? Duas ações que aconteceram no passado, uma tendo acontecido anterior à outra. Então, é muito comum eu encontrar esta palavra aqui, ó, when. Porque quando eu tiver aqui, eu estou falando de duas ações. Uma outra palavra comum também de a gente encontrar é essa palavra while, enquanto. Aí vai detonar normalmente duas ações que aconteceram no passado, sendo que uma foi mais antiga do que a outra. Aí vai uma dica para você não errar nenhuma questão. Se uma frase estiver no passado, a outra vai ter no passado perfeito. Tá certo? Então vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos supor que essa oração ela tivesse uma lacuna e que essa lacuna fosse aqui, ó. Não tivesse a palavra arrived, tivesse uma lacuna. Para ter as alternativas para você completar. Você iria examinar a frase que está completa. Eu tenho sujeito, eu tenho had no passado, eu tenho verbo no participio passado. Então, qual é a estrutura?
Past Perfect, sujeito mais had mais VPP. Se essa frase está no passado perfeito, então obrigatoriamente eu teria que completar essa daqui com passado simples. Se for ao contrário, se na questão lá, essa frase, essa lá, quando eu fosse aqui, ó, no verbo, se eu tiver she when I arrived, eu olharia para a frase que está completada, tem um verbo no passado, então se aqui está no passado, eu tenho a palavra when na palavra while, essa primeira aqui vai ser passado perfeito, então tem que estar na estrutura sujeito, mais had, mais left. Se você lembrar disso, dessa dica, você pode pegar uma frase também, tamanho de um bonde, não tem problema, você não pode entender nada, nenhum vocabulário dessa frase. Olhou a estrutura, lembrou dessa dica, não tem como você errar. Tá certo? Mas a gente vai pôr em prática isso aí, não se preocupa. Future Perfect. Temos a seguinte situação. They will departed by the time you call. Eu tenho o sujeito they, will have departed ou they departed. Falei bem rápido, contraído. By the time you call. Eles terão partido quando você ligar. By the time pode ser traduzido como quando, ok? Então vamos lá. A dica para essa frase. Eu vou dividir novamente essa frase aqui em duas. Eu tenho by the time you call e eu tenho they will have departed. Eu tenho duas orações. Eu tenho uma oração principal e tenho uma oração subordinada. Eles terão partido é uma frase. Quando você ligar é uma outra, tá certo? Então, ó, vamos para dicas. Se esse verbo aqui da frase, dessa frase aqui, estiver no presente, olha, aqui é um sujeito, né? Você ou tu. Depois dele eu tenho um verbo direto. Se eu tenho um verbo direto, isso aqui é um tempo simples. Como é call, eu não tenho um ed no final, eu não tenho o auxiliar do futuro will, eu não tenho um auxiliar depois, então isso aqui é um presente simples. Está no presente? Beleza, decora aí. Se essa frase aqui, ela tiver no presente, ou se depois de by, depois disso aqui, eu tiver alguma expressão de tempo no futuro, então a outra frase é essa daqui, ela vai ter que estar no futuro perfeito. Aqui você está olhando na dica, né? A frase seguinte ficará no futuro perfeito, mas não precisa ser a frase seguinte, porque eu posso inverter essa frase. Eu posso começar essa frase pela preposição by. By the time you call, they will have departed. O importante é que você sabe que tem duas orações. A única diferença, se eu trocar e começar a oração por by the time you call, a única diferença é que eu vou ter que colocar uma vírgula separando as duas. Então, se eu colocar by the time you call, eu tenho que colocar vírgula, they will have departed. Por que eu tenho que fazer isso? Porque a oração by the time you call é uma oração subordinada. Então, se eu começar com a oração subordinada, eu tenho que separar da principal por vírgula. Tá certo? Somente isso. O que você precisa saber é isso aqui. Se eu tiver uma oração, tiver no presente, ou se depois de by tiver alguma expressão que denota futuro, a outra tem que estar no futuro perfeito. Pronto. Só isso, você não vai perder nenhuma questão. E a última conditional perfect, eu tenho a frase I would have bought that car if I had had the money. Eu tenho o sujeito I, eu tenho would have, e eu tenho o verbo to buy. Ele é um verbo irregular conjugado no particípio passado. Passado de buy é bought, o particípio passado de buy é bought. É um verbo também biforme. Então, como é que ficaria a tradução? Eu teria comprado aquele carro se eu tivesse tido dinheiro. Mais uma vez, aqui eu tenho duas orações. Eu tenho um condicional. A condicional aqui é o if. Ó. Isso aqui significa se. Isso aqui é uma oração. Ó. Se eu disser, if I had the money. É uma frase, é uma oração. I would have bought that car. É outra oração. Se eu inverter, no mesmo caso anterior, e começar a frase por if I had had the money, vírgula, porque é uma oração subordinada. I would have bought that car. Eu teria comprado aquele carro. Se eu tivesse tido dinheiro, eu teria comprado aquele carro. Tá certo? Então vamos à dica aqui. Se uma frase estiver no passado perfeito, a outra estará no futuro perfeito. Olha só para cá. Ó. Eu tenho sujeito, I. Eu tenho had. Eu tenho had.
Olha essa estrutura como é parecida com essa. Ó. Sujeito, I. Had é esse aqui. Ó. E verbo no particípio passado principal é esse aqui. Coincidentemente, em inglês é a mesma escrita porque se trata do verbo ter. Em português é diferente. Ó. Eu teria, se eu tivesse tido. Ó. Tivesse é esse aqui. Se eu tivesse tido, participação verbo ter. Em português, por ser muito rico, uma língua muito rica de conjugação, eu tenho um verbo ter escritas diferentes. Se eu tivesse tido. Em inglês, como é mais simples a conjugação verbal, tudo é igual. Então, had. Eu vou traduzir tivesse tido. Então, essa oração está no passado perfeito? Então, ó, a outra vai estar no conditional perfeito. E vice-versa. Grava essas dicas porque elas serão fundamentais para você resolver as questões, tá certo? Bom, vamos praticar. Tem duas formas, duas metodologias para a gente aprender bem qualquer matéria que a gente está estudando. Uma é praticar fazendo exercício. Quanto mais exercício a gente fizer, melhor e mais rápido a gente aprende, a gente internaliza, a gente fossiliza os aprendizados. O outro método de a gente aprender bem é ensinando. Então, você está estudando a matéria, aprendeu? Pergunta do lado aí do teu colega se ele ou ela também entendeu. Se não, se prontifica a ajudar. Então, eu te ensino. Porque quando você está ensinando, você está fossilizando aquele conhecimento, porque você está todo o tempo repetindo as regras, você está relembrando. Então, você faz duas coisas boas. Uma, você ajuda a outra pessoa. Segundo, você fossiliza o teu aprendizado. Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos praticar bastante. Isso é para inglês, para matemática, para português, para qualquer matéria, tá certo? Quer aprender? Faz exercícios. Quanto mais exercício você fizer, melhor. Então, vamos lá. Primeira questão. By 2030, they a solution to the energy crisis. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou traduzir absolutamente nada. Eu vou trabalhar com vocês aqui só métodos para a gente encontrar a resposta certa baseada nesse conteúdo gramatical para que você, se deparando numa questão lá da tua prova que tu vai fazer, seja de proficiência em inglês, seja do vestibular, seja do Enem, seja de algum concurso público que tem inglês, como o concurso Banco do Brasil, que vai ter agora esse ano de 2025, que a gente vai analisar provas aqui do concurso para ensinar a como resolver questões de texto. Inclusive já tem prova aqui no meu canal sobre Enem, né, de texto. O último Enem que houve aqui eu analisei, tá lá. Depois você dá uma olhadinha também como é que a gente resolve questões de texto, mesmo sem saber vocabulário. Então vamos lá. Então a gente vai olhar para cá, a gente vai só colocar em prática aquelas dicas que nós vimos nos slides anteriores. Então vamos lá. O que é que eu tenho? Eu tenho uma oração aqui, ó. Essa aqui já está completa, tá? Essa sentença na realidade. E eu estou com a lacuna aqui. Mas quando eu olho para cá, por mais que eu não saiba inglês, eu sei conhecer os números. E eu sei que 2030 não é nem presente, porque nós estamos em 2025, nem é passado. Então tem que ser o futuro. Se tem que ser o futuro, essa lacuna aqui, ela vai estar falando sobre o futuro. Então eu elimino de cara, ó, a B de bola, que não tem o auxiliar do futuro eu, elimino a D de dado, que não tem o auxiliar do futuro eu, elimino a E de Eva, que não tem o auxiliar do futuro eu. Se eu tivesse simplesmente marcado a oração, eu não sei, eu vou marcar, vou chutar aqui. A minha probabilidade de acerto seria apenas 20%, porque eu tenho 5 alternativas. Mas se eu uso o raciocínio lógico aqui e elimino, eu consegui eliminar 3, a minha chance de acerto aumentou para 50%. Ou vai ser A, ou vai ser a C. Ainda sem analisar nada da questão, vamos analisar item por item. Eu tenho o item C, eu tenho o futuro, beleza, show, bateu. Mas o próximo verbo aqui está no passado ou está no particípio passado. Como é que pode misturar uma coisa com a outra sem o verbo auxiliar? Porque eu não tenho o verbo to have, que é o verbo auxiliar entre os dois. Então isso aqui não faz sentido. Só no raciocínio eu já eliminaria, já marcaria correto. E já acertaria a questão. Tá certo? Mas vamos lá. Lembra que eu falei da dica lá? Se eu tiver aqui by, depois do by tiver alguma coisa apontando para o futuro, como é que seria a estrutura dessa próxima oração aqui? Future Perfect Tense. E qual é a estrutura gramatical do futuro perfeito? Sujeito que já está aqui, they, will have, verbo no participio passado. Pronto. Simples.
a gente consegue resolver a questão somente com as dicas. Talvez pareça um pouco confuso para você que está vendo isso aqui pela primeira vez, mas como a gente vai fazer mais questões, e depois daqui eu vou deixar um bônus, eu vou deixar 10 questões, num nível até um pouquinho mais alto, para você resolver, para você praticar. E aí você vai sentar e vai até o final para estudar, porque eu tenho que fazer com que você aprenda isso, porque o meu papel é esse, é ajudar você ao máximo. Agora você tem que se ajudar e fazer os exercícios, tá certo? Então vamos lá para o segundo exemplo. If we had left on time, we the bus. Eu tenho duas orações. Veja que aqui a primeira oração ela está começando com condicional. Ó. Se ela começou com condicional e separando por vírgula, essa primeira oração é subordinada. Qual é o tempo dela? Eu tenho sujeito, eu tenho had, verbo auxiliar no passado, eu tenho verbo principal no participio passado. Como é a estrutura? Que estrutura é essa? Sujeito mais had mais VPP. É o past perfect. Qual foi a dica que eu dei? Se uma frase está no passado perfeito, a outra frase obrigatoriamente, essa frase aqui obrigatoriamente estará no condicional perfeito. E qual é a estrutura do condicional perfeito? Would mais have mais verbo no participio passado. Olha aí. Duas questões que a gente não precisou de tradução para resolver e elas se mostraram ser bem simples, colocando o raciocínio lógico das dicas que eu dei aqui. E a gente nem traduziu, né? A primeira lá, que é, por volta dos anos 2030, eles terão encontrado uma solução para a crise energética. E essa dois aqui é, se nós tivéssemos saído a tempo, nós teríamos alcançado o pego ônibus. Ok? Então, vamos lá. Na questão 3, she felt nervous because she herself for the test. Eu tenho duas orações. Olha aqui, ó. Eu tenho um sujeito aqui, she, começando a nova oração, e eu tenho essa primeira oração aqui, terminando aqui em because. Se você examinar, eu tenho um sujeito, e depois do sujeito eu tenho logo um verbo. Eu não tenho nenhum auxiliar entre eles. Então, significa que isso aqui é um tempo simples, e esse verbo aqui está no passado. O passado do verbo to feel, sentir. Então, she felt, ela sentiu-se. Eu tenho duas orações. Se uma oração está no passado, lembra qual é a dica? Essa outra oração ela deverá estar em quê? Se essa é passado, essa daqui é passado perfeito. Então, eu tenho um sujeito, qual é a estrutura do passado perfeito? She, auxiliar no passado do have, had. Verbo no participio passado. Onde é que eu tenho isso aqui? Olha aqui. She had. Aqui é a negativa not, prepared. Pronto. Ela sentiu-se nervosa porque ela não tinha se preparado para o teste. Então, só aplicando as dicas, a gente consegue resolver essas questões, ok? Vamos lá para a última questão de prática. Which of the following questions uses the present perfect tense? Essa aqui é dada. Essa aqui é presente. Nós aprendemos como é a estrutura do presente perfeito nas afirmativas, sujeito mais have ou has, mais verbo no participio passado. Aprendemos a estrutura do presente perfeito na negativa, sujeito mais have not ou has not, mais o VPP. E na interrogativa, have mais sujeito ou has mais sujeito, mais verbo no participio passado, na interrogativa. Onde é que eu encontro essa solução aqui? Eu tenho have, eu tenho sujeito, eu tenho um verbo no participio passado. Isso aqui é um advérbio que é usado junto com o present perfect tense. Lá na minha aula sobre o present perfect, onde a gente aprende a como usar e quando usar o presente perfeito, a gente vai ver ever, already, yet, quando é que eles são, always, quando é que eles são usados junto com o present perfect, ok? Se você não tiver assistido a aula sobre o presente perfeito, quando terminar essa daqui, você vai lá para dar uma olhadinha, que é muito interessante. Eu acredito que agora tenha ficado mais fácil depois dessas 4 aulas aqui que a gente preparou. Então, vamos para o bônus. O que vai acontecer? Vocês vão agora se deparar com 10 questões, um nível um pouquinho mais avançado, que eu quero que vocês treinem realmente para as provas e saibam reconhecer. Não precisa se preocupar com vocabulário, com o entendimento, com a interpretação da questão, não. Lembra só das dicas. Tá? Como isso aqui é um teste, se você não lembrar das dicas, retrocede aí os slides,
rebobina a fita, como diz o outro, e vai lá nas dicas. Então, você colocando aquelas dicas todas, você vai conseguir resolver todas as 10. Cada questão que você vai se deparar vão ter 30 segundos, vai ter um cronômetro no canto superior esquerdo aí da tela, no teu canto superior direito, e vai marcando para você resolver a questão. Se você perceber que você não vai conseguir marcar dentro dos 30 segundos, pausa o vídeo. Porque o importante não é você ter o gabarito, não é você ver a questão certa, o item correto. O importante é você acertar e saber por que aquela questão é a correta, tá bem? Tá preparado então? Vamos lá, bons estudos então para você.
E aí, galera, gostou da aula de hoje? Então não esquece de se inscrever, dar o like, comentar, compartilhar essa aula com os teus colegas, tá certo? E não esquece de me seguir lá no Instagram, @inglês com Rivaldo. Ou então você pode simplesmente pegar a tua câmera de celular, apontar aqui para o QR Code do lado, ok? A gente se vê na próxima aula, então. See you there, guys. Bye, bye.